Você consegue imaginar perder a filha, e anos depois, também perder o neto nos braços da justiça? Pois é, essa é a dor que Dona Ruth, mãe da inesquecível Marília Mendonça, está vivendo agora. O caso vem dividindo opiniões em todo o Brasil, gerando debates acalorados e revelações surpreendentes. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Quem está com a razão? O pai, Murilo Uffi, ou a avó que criou o menino desde o trágico acidente da filha? Antes de entrarmos a fundo nessa história, que envolve drama familiar, decisões judiciais polêmicas e o futuro de um herdeiro bilionário, quero te fazer 2 pedidos rápidos. Primeiro, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum capítulo dessa história, que ainda promete muitas reviravoltas. E segundo, deixa aqui nos comentários a sua opinião sincera. Você acha justo o que aconteceu com Dona Ruth? O que você faria no lugar dela? Ou do Murilo? A gente quer saber o que você pensa, porque essa história é sobre mais do que celebridades. Ela fala de amor, família e justiça. Vamos juntos nessa? Então respira fundo, porque o que vem a seguir vai te emocionar. Vamos entender direitinho o que está acontecendo. No dia 30 de junho de 2025, o Brasil parou com a notícia de que o cantor Murilo Uffi, pai do pequeno Léo, havia conquistado na justiça a guarda provisória unilateral do filho, que até então estava sendo criado pela avó, Dona Ruth, desde a trágica morte de Marília Mendonça em 2021. Essa decisão caiu como uma bomba para milhares de fãs e também para quem acompanhava a relação pública de carinho entre Dona Ruth e o neto. Afinal, ela sempre foi vista como um pilar de afeto, cuidado e proteção após a morte da filha. Desde então, ela se dedicava integralmente à criação de Léo, inclusive tratando pessoalmente do diagnóstico delicado de diabetes tipo 1, descoberto ainda na infância do menino. Mas a justiça, amparada por documentos, testemunhos e evidências, que vamos revelar ao longo desse vídeo, entendeu que o pai, Murilo, tinha razões legítimas para pedir a guarda. A decisão de concedê-la de forma provisória e com exclusividade a ele acendeu o alerta em todo o país. Será que Dona Ruth cometeu algum erro grave? Ou será que o que estamos vendo é um descompasso emocional sendo punido com frieza jurídica? Mais do que uma simples mudança de guarda, essa decisão virou símbolo de um embate entre o que é legal e o que é justo. E o que torna tudo ainda mais delicado é que estamos falando de um menino de apenas 5 anos de idade, herdeiro de uma das maiores fortunas da música sertaneja, e alvo de disputas que agora saem do particular e ganham as manchetes. Mas afinal, o que motivou essa decisão? E quais foram os argumentos da justiça para tirar o menino dos braços da avó? A partir do próximo tópico, você vai entender tudo com detalhes. Agora que você já entendeu o impacto dessa decisão, vamos ao ponto mais sensível de toda essa história. Os motivos que levaram o juiz a tirar a guarda de Dona Ruth e entregá-la exclusivamente a Murilo Uffi. E o que o processo revela é forte. Segundo o despacho judicial, a mudança na guarda não foi apenas por questões de rotina ou conveniência, como muitos pensaram no início. A decisão foi fundamentada em preocupações sérias relacionadas à saúde do pequeno Léo e à forma como a avó vinha conduzindo essa responsabilidade. Um dos principais pontos levantados foi o tratamento da diabetes tipo 1, condição crônica e que exige cuidado constante. A justiça entendeu que houve omissão de informações importantes ao pai, Murilo. Segundo os autos, ele teria sido intencionalmente impedido de saber de detalhes sobre a medicação, exames e até mesmo sintomas do filho. E não parou por aí. O juiz também mencionou indícios de alienação parental, quando um dos responsáveis dificulta ou manipula o vínculo da criança com o outro responsável. Em outras palavras, havia sinais de que o pai estava sendo, pouco a pouco, afastado do convívio, da confiança e da rotina do próprio filho. Para muitos, essas informações foram chocantes. Afinal, a imagem pública de Dona Ruth sempre foi a de uma avó amorosa, cuidadora, que enfrentou com coragem o luto da filha e assumiu, com doçura, o papel de mãe do pequeno Léo. Mas o que os documentos judiciais mostraram foi outra perspectiva. A de um pai que tentava participar e era, em várias ocasiões, deixado de fora. E o juiz foi enfático. É dever da justiça proteger a criança, inclusive dos próprios familiares, se necessário for. Essa virada jurídica dividiu opiniões, mexeu com corações e colocou o Brasil inteiro para discutir até onde vai o amor e onde começa a responsabilidade legal. Mas, se você achou isso pesado, espere até ouvir o que foi apresentado como prova no processo. No próximo tópico, vamos expor os áudios das babás e as frases que chocaram o tribunal e pesaram na decisão do juiz. Segura aí, porque agora a história toma um rumo ainda mais intenso. Se você achou que o caso já era forte, se prepare,
porque o que fez o juiz bater o martelo e tirar a guarda de Dona Ruth foram provas gravadas, áudios impactantes que não deixam margem para interpretações inocentes. Esses áudios vieram das babás que trabalhavam na casa da avó, e segundo relatos do processo, foram fundamentais para comprovar a omissão de informações médicas e também o afastamento do pai na rotina do filho. Nos trechos apresentados na audiência, as funcionárias relatam conversas e situações de bastidores que levantaram sérias suspeitas. Ouça algumas das frases que constam no processo. Não conta pro Murilo que ele está tomando antibiótico. Ele não precisa saber. Se ele descobrir, vai querer se meter, e a gente que se lasca. Ela, Dona Ruth, falou para esconder o remédio na bolsa e dizer que é vitamina. O Murilo tem que aprender que ele não manda aqui. Essas gravações, que teriam sido feitas por uma babá insatisfeita com o ambiente, mostram um padrão preocupante. A supressão deliberada de informações importantes sobre a saúde do menino, além de um clima de desconfiança e controle em torno da figura do pai. Para o juiz, essas falas evidenciam um comportamento incompatível com o melhor interesse da criança. E é importante lembrar, Léo tem diabetes tipo 1, uma doença que exige monitoramento, acompanhamento médico rigoroso e, acima de tudo, transparência total entre os responsáveis. Essas gravações não apenas colocaram em xeque a conduta de Dona Ruth, mas também reforçaram o argumento de que Murilo estava sendo privado do direito de exercer a paternidade de forma plena, mesmo tentando se manter presente na vida do filho. Segundo especialistas consultados durante o processo, negar ao pai o acesso às informações médicas da criança, mesmo que por preocupação ou superproteção, configura risco à integridade física e emocional da criança. E isso, a justiça não pode ignorar. Esses áudios mudaram completamente o rumo do processo. De uma avó heroína e querida pelo público, Dona Ruth passou a ser vista sob outra luz dentro do tribunal. A de alguém que, mesmo bem intencionada, pode ter ultrapassado limites perigosos. Mas como reagiu Dona Ruth a tudo isso? E o que ela disse depois de sair da audiência aos prantos? É isso que vamos ver no próximo tópico, onde revelamos os bastidores emocionais da avó mais famosa do Brasil. Fica comigo! Agora imagine só, você perde a filha de forma trágica, num acidente que parou o país. Se agarra ao único pedacinho que sobrou dela, o neto, e dedica a ele todo o seu amor, tempo e energia. Acredita estar fazendo o seu melhor. E então, de repente, a justiça decide que ele deve ir embora. Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. Logo após a audiência que decidiu a guarda provisória de Léo em favor de Murilo Uf, ela foi vista chorando copiosamente, amparada por familiares e advogados. A imagem tocou o país. E poucas horas depois, ela desabafou publicamente, dizendo: "Estou vivendo um novo luto. Eu perdi a Marília. Agora estou perdendo o Léo. E não estou perdendo por causa da morte, mas por uma decisão que parece ignorar o amor e a convivência que tivemos todos esses anos." Ela ainda revelou que, com a nova decisão judicial, suas visitas ao neto foram reduzidas drasticamente, apenas uma vez a cada 15 dias. Para ela, isso é cruel, não apenas com ela, mas com o menino, que desde bebê está acostumado com sua presença diária, seus cuidados e seu colo. O irmão de Marília, João Gustavo, também se pronunciou nas redes sociais, dizendo: "Minha mãe é uma guerreira. A vida tirou muita coisa dela. E agora estão tentando tirar o pouco que sobrou. Mas Deus é justo." Além disso, a defesa de Dona Ruth entrou com uma nota oficial à imprensa, afirmando que a decisão judicial foi precipitada, que o Ministério Público se posicionou contra a liminar concedida ao pai e que novas provas estão sendo reunidas para contestar a decisão. Segundo o advogado da família, a avó sempre agiu com zelo, responsabilidade e amor. Essa decisão judicial contradiz os laços familiares construídos com tanto sacrifício nos últimos anos. O ambiente dentro da família materna, segundo fontes próximas, é de tristeza profunda. Para eles, a sensação é de injustiça, como se o luto tivesse recomeçado. Mas desta vez, sem velório, sem despedida, apenas silêncio e saudade. Agora, enquanto Dona Ruth chora e tenta entender como perdeu o neto que criou com tanto carinho, Murilo Uf celebra nova etapa como pai. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. O posicionamento público de Murilo, sua justificativa, e o que ele tem feito desde que reassumiu a guarda. Do outro lado dessa história, temos Murilo Uf, cantor sertanejo, pai do pequeno Léo e ex-companheiro de Marília Mendonça. Desde a morte da cantora, ele sempre se mostrou discreto em relação à vida pessoal, evitando polêmicas e mantendo uma postura mais reservada, até agora. Com a repercussão do caso e a explosão emocional em torno da decisão judicial,
Murilo decidiu se posicionar. E seu discurso foi direto. Ele não tirou o filho de ninguém, apenas reassumiu o papel que é naturalmente seu como pai. Em uma das postagens curtidas por ele, aparecia a frase: "Avó é importante, mas pai é pai. O Léo tem direito a conviver com o pai em tempo integral." Além disso, Murilo revelou que, mesmo sem ter a guarda até então, já arcava com todas as despesas da criança, incluindo plano de saúde, médicos particulares, medicamentos e alimentação, um custo estimado em R$ 15.000 por mês. Em nota, ele disse: "Sempre estive presente na vida do meu filho. Nunca me omiti. Só que chegou um ponto em que, diante de informações omitidas e decisões tomadas sem meu conhecimento, precisei agir." Fontes próximas afirmam que a gota d'água para ele foi quando descobriu, tardiamente, que o menino havia sido internado e estava tomando medicamento sem que ele tivesse sido informado. Isso, aliado aos áudios vazados, o fez procurar a justiça, temendo que o filho estivesse em risco, não por maldade da avó, mas talvez por excesso de controle e falta de diálogo. Murilo também reforçou que não pretende cortar o laço de Léo com a avó. Jamais negaria a dona Ruth o direito de ver o neto. Mas isso precisa acontecer de forma saudável, equilibrada e sem segredos. Ele tem tentado manter uma postura serena publicamente, mas nos bastidores, está cercado de uma equipe jurídica, psicológica e pedagógica, focada em oferecer estrutura emocional e estabilidade para o filho, nesse momento de transição. Além disso, o cantor deixou claro que não quer conflito público, mas sim proteger o bem-estar do filho, mesmo que para isso precise enfrentar a opinião pública. Com essa postura, Murilo tem dividido opiniões. Alguns o veem como um pai que agiu por amor e responsabilidade. Outros acham que ele poderia ter resolvido isso de forma menos radical. Mas é a questão do patrimônio de Léo. Agora que ele está com a guarda, ele também passa a administrar os bens deixados por Marília? Isso é o que vamos explorar no próximo tópico, porque sim, além do lado emocional, há uma herança gigantesca envolvida. Vem comigo! Além do abalo emocional causado por essa disputa, existe um fator importante que não pode ser ignorado, e que, naturalmente, levantou muita especulação: a fortuna deixada por Marília Mendonça. Com a decisão da justiça que concedeu a guarda provisória a Murilo Uff, ele passou a ter não só o direito de convivência e criação do filho, mas também a responsabilidade legal de administrar os bens pertencentes a Léo, enquanto ele for menor de idade. E aqui vale um esclarecimento muito importante. Isso não significa que Murilo agora pode usar o dinheiro como quiser. A legislação brasileira é clara: todo o patrimônio herdado por um menor de idade, nesse caso, o Léo, deve ser gerido em nome dele, com supervisão do juiz da vara de família, e qualquer movimentação precisa de autorização judicial. Ou seja, o pai não pode vender, transferir ou gastar nada que pertença ao menino sem passar pelo crivo da justiça. Inclusive, se Léo tiver rendimentos, como é o caso com direitos autorais da Marília, que seguem sendo gerados, esse dinheiro é controlado em uma conta judicial, separada, e só pode ser utilizado para os interesses diretos da criança, como saúde, educação, moradia e bem-estar. Ainda assim, o assunto gerou controvérsias nas redes. Alguns internautas questionaram se a disputa pela guarda teria motivações financeiras, considerando que Léo é hoje um dos herdeiros mais ricos do show business brasileiro. Estima-se que a fortuna deixada por Marília Mendonça ultrapasse os R$ 500 milhões, entre imóveis, participações em empresas, direitos de imagem, catálogo musical e investimentos. Murilo, por sua vez, sempre rechaçou qualquer insinuação nesse sentido. Em nota, sua equipe jurídica afirmou que ele nunca teve interesse no patrimônio, e sim no bem-estar do filho. O dinheiro de Léo é de Léo, e continuará sendo, independentemente de quem exerça a guarda. E mais, antes mesmo da guarda ser concedida, ele já contribuía com as despesas da criança, inclusive bancando consultas médicas, terapias, escola e alimentação. No entanto, a questão patrimonial está sendo tratada com atenção pela Justiça, que nomeou um curador financeiro para acompanhar toda a movimentação envolvendo a herança do menino. Esse curador atua como uma espécie de fiscal dos interesses do menor, garantindo que nenhum adulto envolvido, pai, avó ou terceiros, possa agir de forma inadequada com os bens. Com isso, o caso deixou de ser apenas familiar e se transformou em um processo multidimensional, emocional, jurídico e financeiro. Uma verdadeira batalha por amor, proteção e futuro. Mas e agora? O que acontece a partir daqui? O que vem pela frente? E o que Dona Ruth pretende fazer? É o que vamos entender no próximo e último tópico, com os desdobramentos esperados, os recursos em andamento e o que pode mudar nos próximos dias. Chegamos ao momento mais delicado dessa jornada.
entender o que vem a seguir, tanto no campo emocional quanto jurídico. Para Dona Ruth, a dor é visível. Ela tem aparecido pouco, mas quando fala, deixa claro que está devastada. Em entrevistas recentes, ela disse: "Não esperava passar por isso novamente. Sinto que perdi minha filha 2 vezes, uma vez para a tragédia e agora para a justiça." Ela revelou estar com dificuldades até para dormir, e que o vazio deixado por Léo em casa é ensurdecedor. Amigos próximos afirmam que ela está emocionalmente abalada, mas determinada a recorrer da decisão judicial. Seus advogados já preparam um recurso formal, com novas provas que, segundo eles, podem mudar completamente o rumo do processo. Entre essas provas estariam atestados médicos, declarações de profissionais que acompanharam Léo, além de registros de convivência que comprovariam o vínculo afetivo sólido entre avó e neto. Já Murilo Uff, mesmo agindo com discrição, também enfrenta um desafio enorme: ajudar o filho a atravessar essa transição com estabilidade emocional. Ele contratou psicólogos infantis, reforçou a presença da família paterna e busca criar uma rotina leve, evitando conflitos ou menções negativas à avó, como forma de proteger o menino de qualquer tensão. O tribunal, por sua vez, deixou claro que a decisão atual é provisória. Ou seja, pode ser revista a qualquer momento, caso surjam novos elementos. E embora a guarda esteja com o pai, o direito de convivência com a avó está garantido, ainda que de forma limitada, por enquanto. Nos bastidores, especialistas em direito de família apontam que o processo pode se estender por meses, até que todas as partes sejam ouvidas e uma avaliação técnica completa seja concluída, inclusive com escuta especializada do próprio Léo, no tempo e na linguagem apropriados à idade dele. Enquanto isso, o país acompanha, em silêncio e com o coração apertado, essa batalha que mistura amor, luto, responsabilidade e justiça. A pergunta que ecoa é: existe uma forma de todos saírem vitoriosos numa situação como essa? Ou sempre alguém vai sair machucado? Essa história mexe com todos nós porque fala de amor, perda, disputa, e principalmente de um menino que só precisa de paz. Agora me conta, de que lado você está? Acha que a justiça acertou? Ou acredita que Dona Ruth merece outra chance? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora e ativa o sininho, porque a gente vai seguir acompanhando cada novo capítulo dessa história. Obrigado por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.